Te louvo, Senhor, te louvo, Senhor, com os meus lábios e minha vida. Te louvo, ó bendito Senhor, porque tu tens sido precioso para mim, precioso para mim, precioso para mim, porque tu tens sido precioso para mim. Te louvo, ó bendito Senhor. Amém. Saúde a todos os irmãos do paz do Senhor. Quero convidar o nosso secretário para passar aqui para estar fazendo uma chamada, com o Eric. Depois nós vamos começar a lição. Não achou difícil? Não? Tem que ser aqui. Tem que ser aqui. Né? Paz, Senhor. Vamos entrar na chamada. Irmão Álvaro. Ele está dando aula hoje, eu acho que lá na Caxambu, não, perto aí. Mas, conta, não te vai poder. Tá lá, né? Tá no front. Marulete. Não. Irmã Beatriz. Presente. Bíblia Revista. Sim. Daniel Santos também não. Não. Irmã Darlene está ali atrás. Sim. Ah, não, ela não tá, hoje ela não veio. O aniversário dela tá lá em casa. Não veio. Ela está de aniversário. Atendendo a. Está de aniversário. Eu estou carregando. A Darlene está de aniversário hoje. Está lá. A irmã Fábio está ali atrás. A Flávia, sim, tá aí. Ivanil Coelho. Presente. Bíblia Revista. Irmão Leonardo. Irmão Mateus. Tá com a Bíblia Revista. Irmão Rodrigo. Presente. Irmã Solange Camargo. Presente. Bíblia Revista. A Bíblia a Sara pegou, mas estava aqui. Tá. A revista está aqui. Tá bom. Solange Oliveira. Não vem. Não melhorou a irmã Solange? Irmão Sônia, Eu presente. fui fazer faxina hoje, tava aqui. Trouxe a Bíblia Revista. Irmã Valdeni. Presente. Bíblia Revista. Tem que colocar mais. Ô, Zé Cássio, tu vai querer fazer parte da escola Eu teórica? até tenho uma. Toda segunda daí? Tem que colocar mais esse aluno aí, então. José Carlos. Não tem a revista, né, Zé? Ainda tem aqui.
vou ver qual é a sua meta. Tem que ver cada coração. Nossa, parece R$7. Se tu tiver, tu paga. Se não tiver, depois a gente vê. Lição 3, eu disse pra ele. Andrei. Disse pra ele que é 3. Ele vai saber. Obrigado. Bom, irmãos, então hoje a gente está na lição 3 da nossa revista, é a página 16, Zé Carlos. Página 16. Justiça de Deus versus antropocracia. Vamos fazer a leitura. Deixa eu ver se faço a leitura devocional aqui. Vai ser grande a leitura devocional. Nós vamos fazer a leitura devocional, Efésios capítulo 5. Quantos fizeram a leitura devocional em casa? Vamos lá, vamos ler então. Efésios capítulo 5, versículo 1 ao 21. Eu vou ler o primeiro e cada um vai lendo um versículo até a gente terminar. Daí é na Bíblia a leitura, Zé. Efésios capítulo 5, 1 ao 21. Efésios capítulo 5, versículo 1 ao 21. Vou começar. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Versículo 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém aos santos. Nem torpezas, nem parvorices, nem chocarices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Aprovado que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração, hinos e salmos ao Senhor. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Vamos fazer a leitura do nosso textual.
Vou ler primeiro, depois nós lemos todos juntos. O textual está ali na revista daí, tá, Zé? Logo depois ali da leitura devocional tem o textual. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. 13, é grande. O 3 são juntos, vamos ver. Porque, 1, 2, 3. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Amém? Aí, tá bonito? Deus abençoe. Vamos só orar ao Senhor mais uma vez. Não vamos esquecermos de orar sempre pelos outros também, né? Orar pelo irmão Álvaro também, que acho que foi na consagração, né? Que ele pediu oração a respeito da questão do trabalho dele. Vamos orar que Deus já tem dado bastante vitórias aí para nós, que a vitória dele também é a nossa, né? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus te agradecemos por esse momento em Tua presença, te agradecemos por cada um dos Teus servos que tem chegado até aqui, que já tem buscado a Sua face, Senhor. Te agradecemos por cada um, Senhor. Te peço que abençoe também o Teu servo evangelista Álvaro, que está indo, foi ministrar a lição ali em outra congregação, seja com o Teu servo, trazendo a lembrança dele, a memória de tudo que ele estudou e aquilo que o Senhor quer usar ele neste momento lá na administração dessa lição, e a mim também aqui, Senhor. O Senhor sabe tudo que eu tenho estudado, mas também aquilo que o Senhor quer falar neste lugar. Eu te peço, venha me usar e trazer a minha mente, Senhor, para que seja manifesto aqui para a glória e o louvor do Seu nome. Também, Senhor, queremos entregar a situação que o Teu servo irmão Álvaro tem vivido lá no trabalho dele, Senhor, de adversidades. Se for da Sua vontade, Senhor, prepara um novo lugar para ele trabalhar, que ele tenha um excelente salário, seja uma bênção, ele tenha tudo aquilo que ele almeja, Senhor, de mais tempo para a família, para a sua obra, para o estudo, para descansar e cuidar da sua saúde. E se não é da Sua vontade, mas que ele permaneça lá, eu te peço que lá, Senhor, o Senhor mude as condições para que ele possa ter tudo isso que ele tanto almeja, Senhor. E ele seja feliz, Senhor, e bem-aventurado também onde ele estiver, para a glória e louvor do Seu nome. Entregamos, Senhor, tudo nas Tuas mãos, Senhor, e seja com Teu servo, guarda a saúde dele e da família dele, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Cuidado com isso, sabe? Vamos fazer a leitura do nosso texto base, então. Todo mundo pode ficar sentados mesmo. O texto base está inserido na revista. Vou ler primeiro, depois cada um vai lendo aí. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados em nome do Senhor Jesus. Porque E pelo Espírito do nosso Deus. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, Idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, Invejas, homicídios, bebedices,
bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ai dos que o mal chamam o bem e o bem mal, e fazem da escuridade a luz e da luz a escuridade, e fazem do amargo doce e o doce do amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por suborno e aos justos negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome a palha, e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Amém. Irmãos, então, dando continuidade às nossas lições aqui sobre a Bíblia, a fonte original do direito. Agora nós vamos ver aqui a justiça de Deus em contraponto à burocracia. Daí nós vamos ver o que é isso também no decorrer da lição, né? Mas o fato é que, como nós lemos aqui no nosso texto base, na leitura devocional e no texto base, independente de tudo que aconteça, nós temos as instituições, né? Nós devemos orar por elas para que nós tenhamos, como a palavra diz, tenhamos uma vida calma, tranquila, né? Vivamos com tranquilidade e devemos então todas as nossas atitudes, até mesmo usar o que tem a nosso dispor, como no caso, por exemplo, até mesmo a questão do voto, né? Podemos usar sim para que a igreja ela tenha igualmente uma vida tranquila, né? Não quer dizer que porque a tendência é que de fato a perseguição contra a igreja, né, e a tribulação se intensifique conforme o fim dos tempos vai chegando, que a gente deva desejar e fazer de tudo para que isso aconteça hoje. Não necessariamente, né? Nós podemos usar os artifícios que ainda temos, porque quando chegar o momento, ele vai chegar independente do que tem que ser feito, né? Porque senão não estaria escrito na palavra que nós devemos orar para ter uma vida boa, né? Imagina, mas na Bíblia não falava que eu tinha que usar o voto, por exemplo, para isso, né? Não tinha, porque na época era o imperador, era outro sistema de governo. Hoje nós temos um sistema de governo que é a democracia, né? E nós temos o direito ao voto e podemos usar isso sim para que nós tenhamos uma vida boa. Que a igreja possa trabalhar livremente para o avanço do reino de Deus, né? E nós temos paz. Embora também, de qualquer forma, a nossa confiança não deva estar unicamente nessas coisas, né? Porque a gente vê que, independente do que acontecer, a igreja ela é vitoriosa no final, né? Independente do que acontecer, a nossa confiança ela deve estar em Cristo, né? E é em Cristo que nós fazemos todas as coisas, é em Cristo que nós oramos para ter uma vida boa, é em Cristo que nós oramos para que os governantes governem com justiça, equidade, igualdade, né? E aí também que votamos, oramos e vamos lá e votamos, né? Tudo isso fazemos o quê? Em Cristo, tá? Mas nós vamos ver aqui durante essa lição que, como nós vimos nas outras, né? A fonte de diversas leis, principalmente no Brasil, por exemplo, né? É o tema da nossa revista aqui.
tem o seu fundamento na Bíblia. Só que nós vamos ver que paulatinamente tem se distanciado, as leis, os seus sistemas, as suas interpretações, tem se distanciado daquilo do espírito original da onde ela veio. E nós vamos ver agora quais são as consequências disso. Quero ler com os irmãos a introdução. A verdade é única e absoluta. Em João, capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim, todo ministro cristão tem o dever de transmitir o que realmente ensina Deus em sua palavra, pois é pela pregação da verdade que se alcançará a justiça de Deus. Aqui é uma coisa que tem acontecido cada vez mais, que tem se dito que não há uma verdade absoluta, é tudo relativo. Eu já falei a respeito aqui da questão da diferença entre uma verdade absoluta e algo relativo, né? Que tudo agora começa a depender de que ponto de vista você está observando determinado assunto na questão da retórica, da palavra, né? Então, quando se estabelece um sistema de leis que ele tem a sua base nas Escrituras, e então quer dizer que qual é o meu ponto de referência para estar então avaliando se aquela lei está sendo observada ou não? Qual é a verdade absoluta que eu posso utilizar para estar julgando o erro e aplicando a sua devida penalidade? O que eu vou consultar se saiu da palavra de Deus essa lei? Eu vou consultar a palavra de Deus, né? Vou consultar a Bíblia. Logo, ela é a verdade absoluta para isso, né? Não vou consultar outro, não vou consultar um outro livro ou o que o Rodrigo pensa a respeito da Bíblia. Ele vai chegar direto, não, vou consultar aqui, eu posso até ouvir o que pensa a respeito, mas a resposta final vem da onde se originou essa lei, né? Nós vamos ver que com o passar do tempo, a Escritura já não tem sido mais considerada a única fonte ou a fonte verdadeira. Outras coisas têm ocupado o lugar da Escritura, né? E aí entra a questão do antropocentrismo. Mas em compensação, o que a Bíblia nos ensina é que nós, como ministros de Deus, não é só o ministro aqui, não é só o que prega ou a liderança da igreja, mas todos nós somos ministros de Deus, embaixadores de Cristo aqui, né? Então, nós devemos transmitir ainda a palavra como ela é, na sua essência, o que ela está dizendo, sem rodeios, né? Ela diz assim, né? Até num estudo que eu dei sobre o namoro lá no Parque Residencial Umbu, eu citei uma frase de Steven Lawson, que é um pregador norte-americano que tem sido muito usado lá para uma espécie de um reavivamento assim dos americanos, né? De voltar a colocar a centralidade das Escrituras nas suas vidas, né? E ele diz assim que a Bíblia é um livro fácil de entender, mas difícil de engolir, né? E é o que nós temos visto. As pessoas têm olhado para a Bíblia e mas eu não posso falar isso aqui, não deve ser isso aqui, porque o mundo hoje é diferente, eu não posso mais falar isso. Não, se está escrito é porque a gente tem que falar, está ali, é assim, né? É o que a Bíblia está dizendo, por mais que às vezes até mesmo nós não podemos, às vezes a gente vai ler ali e daí acaba confrontando a gente mesmo, né? E tu olha, não, mas ela está dizendo aquilo, não importa. Por mais que eu ache que, e gostaria que ela dissesse algo diferente do que eu penso, ela não está dizendo. E ela é a verdade e não o que eu penso, né? O que eu penso pode mudar,
né? Até estava meditando ontem com a Darlene a respeito de uma situação de muitas vezes na igreja a gente acha que está tendo uma atitude displicente, né? A gente está negligenciando a honra que é devida a Deus, porque a gente está achando que primeiro nós temos que sentir para depois honrar. Vou explicar. Muitas vezes a gente vê que a igreja está num silêncio total em momento de culto, não é nem no momento da pregação, né? Mas no momento de culto, que é o momento da adoração coletiva mesmo, né? Aquele momento de louvores, de oração. E a gente vê uma igreja que às vezes parece que está letárgica, né? Que o estado de letargia é aquele, imagina que você está andando e de repente simplesmente para e fica olhando para o nada. Está letárgico, nada, não se movimenta. É uma mosca, daqui a pouco pousa ali no olho, né? Você fica com o olho aberto ali, a mosca ali no olho, está no estado de letargia, não reage, né? Eu estava pensando, mas muitas vezes, e isso eu me coloco nessa situação também, né? Eu esperava assim, não, primeiro eu vou sentir, né, um momento ali de realmente de uma inspiração, né, tomada de inspiração, e aí eu vou dar uma glória a Deus, né, aí eu vou louvar mais efusivo, né, com mais ardor, assim. Só que, estava pensando, irmãos, a gente está deixando, a gente tem que adorar o Senhor e glorificar Ele, não pelo que nós sentimos, né, mas pelo que nós conhecemos dele, porque nós sabemos que Ele é, e porque nós devemos isso a Ele, porque a honra, a glória, o louvor pertence a quem? A Ele, né? Então, e daí eu acabei me sentindo assim muito negligente nesse ponto, sabe? E eu quero compartilhar isso com os irmãos para realmente a gente começar a refletir sobre isso e começar a exercitar isso nas nossas vidas nos cultos, né? Muitas vezes, eu não sei se alguns irmãos já se deparou com essa situação e se sente assim, que não, tem que sentir primeiro para depois eu falar. E a gente fica esperando vir aquele momento de que realmente eu vou, agora vai ser a minha glória. Quando vê o glória sai lá no final do culto, né? Ou num momento específico, tu não glorifica a Deus, passa ali 1 hora e 15, 1 hora e 20, a gente não glorificou e não exaltou Ele como Deus, né? Embora a gente está aqui reconhecendo, mas nós temos que proferir também, reconhecer em palavras e glorificar o nome dEle, né? Então eu quero incentivar os irmãos nos cultos, né? Não espera tu sentir algo para te glorificar. Tu sabe, tu tem consciência que Deus, Ele é digno e merecedor e dono de toda a glória, todo louvor e toda exaltação, sabe? Tem essa consciência. Chegou no culto, glorifica Ele, né? Glorifica, dá glória a Ele, exalta o nome dEle, louva assim, ó, tenta tirar força lá de onde não tem, mas faça aí a tua voz para glorificar a Ele. Por quê? Porque Ele é digno e Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Os irmãos vão ver que nós vamos começar aqui a oferecer cultos diferentes para Deus, no momento em que nós começarmos a adorar pelo que Ele é, não pelo que nós estamos sentindo, porque o que nós sentimos, irmãos, depende de toda a nossa condição humana, e a nossa condição humana, ela está sempre aqui, ó, ela está sempre querendo ladeira abaixo, está sempre se escorrendo pelo banco, né? Se a gente for esperar a nossa condição humana, a gente não vai sair do lugar. O nosso estado vai ser de letargia total mesmo. Então, chegou aqui, já começa a glorificar, que daí o Senhor vai... No Macir glorificava o tempo todo. Que aí o Senhor vai começar a agir nas nossas vidas e modificar o ambiente de culto, né? Não... Por quê? Porque Ele vai estar sendo glorificado, e é isso, é para isso que nós estamos aqui, né? Eu quero convidar os irmãos a gente começar a fazer isso, experimentar isso nas nossas vidas, nos próximos cultos, e para nós experimentarmos e ver
o quanto o nosso culto a Deus vai mudar. E nós vamos poder testemunhar isso nos próximos. E daí talvez um outro momento a gente vai chegar aqui e vai fazer uma retrospectiva, né? O que aconteceu antes e depois que nós tomamos esse propósito, né? Eu acho que é uma reflexão, irmão, assim, que me veio com um impacto, assim, a esse respeito de justamente não dar ao Senhor agora que eu devo a Ele, né? E o coração do homem, ele é perverso, né? Mas eu não acho o senhor assim. Hã? Eu não acho o senhor assim. Mas o ser humano, ele é. Nem Né? não, eu acho que... Hoje não vale fazer tudo isso baixinho, tem que falar alto. Não, está glorificando a Deus, mas glorifica, né? Deus Eu tô falando assim, ó. Você é tímida, não é verdade? Sim. Não estou dizendo que precisa ser igual eu vi uma vez, é que cada um tem um jeito, né, irmãos? A gente tem que respeitar também, tem a sua individualidade, né? Mas eu vi uma vez numa igreja que eu fui, o irmão, ele era muito engraçado, né? Ele estava sentado aqui assim, com o olhinho fechado, lá em cima, ele era um obreiro, né? E de repente ele fala assim, glória a Deus! E apagava. Parecia o Windows fazendo né? Subia o Windows e encerrava o Windows. Mas ele estava ali naquele jeitinho dele, mas ele mantinha glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas imagina, a gente tem que glorificar, se fazer ouvir. Por quê? Isso faz parte do nosso culto, irmãos. Porque com o meu glória a Deus, né, eu vou incentivar o outro a dar tem que glorificar a Deus também, estou incentivando, né? E o outro glorifica, e o outro glorifica, o outro glorifica. Assim a gente incentiva uns aos outros a glorificar. Muitas vezes outros não glorificam a Deus, né? Porque justamente, falar sozinho aqui vai ficar aquele glória a Deus, né? Aí fica aquele silêncio constrangedor, né? Mas vamos experimentar, glória a Deus, bendito seja o Senhor. Procura na Bíblia lá, ver os Salmos, por exemplo, e ver. Os salmos são poemas ali, louvores. Olha quantas palavras maravilhosas assim os salmistas direcionam a Deus, né? Glorifica a Deus dessa maneira, né? É um incentivo que eu quero fazer para os irmãos. Eu vou começar a me policiar a esse respeito, né? E praticar isso, porque eu me senti em falta com Deus nesse respeito, sobre esse assunto, né? Eu não acho, né? Eu tenho a minha opinião, que eu não acho que o senhor possa sentir falta disso. Eu acho assim, que o senhor está no caminho. E acho que a gente aqui, como congregação, a gente está tentando também chegar. Sim, mas a gente tem que... A gente tem o reconhecimento, né? Uma vez que nós temos o conhecimento de que o Senhor é Deus, né? E do Deus Todo-Poderoso que Ele é, né? Tudo que Ele tem feito na nossa vida, e nós não honramos Ele como Deus que Ele é, né? A gente está em falta, né? A gente está faltando com o nosso... A gente está se reunindo aqui para culto. Como é que a gente vai se reunir num culto e a gente não cultua, né? Porque senão a gente fica só no ritual, né? Aí a gente reduz o culto a rituais, mas não honra em toda a plenitude, né? Há um esforço, muitas vezes, do grupo de louvor, né? Daqueles que estão aqui na frente, porque quando a gente assume, às vezes a gente no banco está bem quietinho, no momento que assume o microfone, aí parece que, não, agora eu estou aqui, agora eu tenho que falar, eu tenho que glorificar, mas no banco a gente é apagado, né? Enquanto não tá com o microfone na mão, né? Mas a gente tem que saber que, mesmo no banco, nós temos que glorificar, nós temos que oferecer nosso culto ao Senhor, né? Eu não estou estabelecendo aqui uma regra para os irmãos, eu estou querendo encorajar os irmãos a fazerem isso, e para a gente observar o que vai ser a mudança nas nossas vidas, né? Porque isso também, né, irmãos? Nós temos que transmitir, como está aqui, claro, o contexto aqui é um outro, mas eu preciso trazer essa reflexão, né? A gente tem que
pregar a palavra e aquilo que ela diz, aquilo que ela tem ali, a gente tem que falar porque nós conhecemos, nós entendemos, não só por base do que nós sentimos também, né? Nós andamos por fé e não por vista, claro, né? Mas é por fé que nós sabemos quem Deus é, né? Por isso nós glorificamos a Ele, tá, irmãos? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa a esse respeito? Fala. Que a pessoa não pode ter vergonha nem ter timidez para glorificar. Pois é, eu quero ver tu glorificar também aqui, você está olhando? Precisa glorificar. Na quinta-feira. Se não me engano, Nabucodonosor não deu glória a Deus, começou a ter Mas não foi essa a questão de glorificar a Deus, a questão é que ele tomou para si a glória que era de Deus, né? Mas enfim, irmãos, eu vou ficar olhando se quinta-feira tu vai dar glória. Irmãos, vamos continuar aqui então. No entanto, o mundo e seus preceitos legais ou fundamentais se afastam dos valores bíblicos, sugerindo um conflito de falsa aparência entre os direitos fundamentais da pessoa humana e a verdade de Deus, plano orquestrado pelo inimigo do povo de Deus. A situação é como que... olha só, a verdade bíblica... eu sei que a lei... Imagina o seguinte cenário. A pessoa dizendo assim, olha, a gente tem um problema aqui. Eu sei que a Bíblia está dizendo isso, mas segundo agora os direitos humanos, tudo que a gente tem estudado, filosofia, enfim, né? A Bíblia não fecha muito, vai deixar uma pessoa ofendida, magoada, né? Então a gente tem que começar a desvincular um pouco, mudar, né? A Bíblia está dizendo isso, mas a gente tem que... Não é bem assim, a gente tem que começar a aceitar de outra maneira. E assim as leis vão se afastando cada vez mais do espírito real de onde as leis foram tiradas, né? E isso começou principalmente com o iluminismo no século XVIII, né? É interessante, assim, irmãos, que o iluminismo, eu vou explicar para os irmãos só algumas das características, dos elementos que compõem o iluminismo, tá? A razão em detrimento da fé, uma crítica ao absolutismo ou poder estatal absoluto nas mãos dos reis, né, e do clero, ou seja, da igreja, né? A igreja aqui, na época, era a igreja católica dominante lá na França e acho que Inglaterra também. Se bem que em 1800 ele já estava vendo mas o clero aqui era principalmente a igreja católica. Uma crítica ao mercantilismo, onde o mercantilismo ele se caracteriza, né, pelo controle estatal da economia, uma balança comercial favorável, ou seja, a gente tem que exportar mais do que importar, né? Daí fica uma balança comercial favorável para a gente. O monopólio, o protecionismo, que daí tu acaba nesse mesmo ponto aí de balança comercial favorável, né? Para que não ocorra de começar a trazer produtos estrangeiros que são produzidos internamente e causar uma concorrência com o produto interno, né? Tu acaba subindo os impostos daquilo que é importado para desestimular a importação, né? E daí é o protecionismo. A tua intenção é proteger o mercado interno ali, daí tu não te abre para o mundo. Isso aí aconteceu principalmente na época do Collor, né? Quando ele abriu, que daí vieram os carros importados para cá, até então não se tinha muito, né? E o metalismo, eles eram tudo metaleiro, né? O metalismo é que a economia tinha uma base muito forte no ouro, prata, e daí com isso acabou se tornando também muito importante a conquista de novos territórios, né? A colonização e a extração desses metais preciosos desses lugares, porque onde eles estavam já estava praticamente esgotado. E aí quando se encontra um novo mundo, aí começam, né? A busca por novos territórios, novos mundos aí para poder explorar. O iluminismo vem criticar isso também. Então é basicamente isso.
E principalmente a questão da crítica à igreja é a questão da união dela com o Estado, né? E como eu já falei um outro dia aqui, tem uma estatística que diz que quando o Estado, quando a igreja, ela se funde ao Estado, ou ela acaba sendo definida como... Eu estou tentando achar uma palavra mais adequada aqui. É como se fosse assim, ó, a religião, a igreja se torna a igreja oficial do país, né? A tendência é que a igreja, para o Estado é bom, né? Até para a igreja em si, para os seus membros, acaba sendo bom pelas facilidades que vem com isso, com as benesses, né? Em contrapartida, a igreja perde a sua relevância como igreja, porque quando ela está muito junto do poder, ela acaba se beneficiando do poder e não denuncia mais o pecado do poder. Os irmãos entendem? Né? Porque tu está junto ali, tu acaba assim, não vou denunciar aqui porque é faixa, né? Daí a igreja perde sua relevância. Isso é uma estatística que tem acontecido aí. E o que estava acontecendo aqui na época que o iluminismo ele vai se desenvolvendo, né? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? A igreja católica, já com todas as mazelas que a gente já conhecia, já havia sido iniciada a reforma, ela estava em franco desenvolvimento, em muitos lugares já havia se desenvolvido, e assim como havia se desenvolvido, já havia perdido a sua relevância também, né? O que acontecia? Influenciados até mesmo pelos ideais iluministas, pelos filósofos iluministas, né? As pessoas começaram a achar assim, a Bíblia é algo retrógrado, né? Já está ultrapassado, isso aí, século XVIII, 1700, lá vai bolinha. As pessoas começaram a olhar para a Bíblia, ela é ultrapassada mesmo, olha o que Voltaire está dizendo, né? Então, realmente, acontecia que as pessoas ficavam com vergonha daqui a pouco de carregar e pregar a palavra. E os ministros, os pregadores, eles já não tinham mais uma vida santa, uma vida separada. Eles, por favor, sem oferecer coisas ilícitas aí no grupo. Então, irmãos, o que acontece? Os pregadores, ao invés de pregar a palavra, eles pregavam sermões mornos, sem vida, sem entusiasmo, né? Sem eles mesmos acreditar naquilo que eles estavam falando, né? E assim como terminava o culto, ele saía do púlpito e ia para a casa de jogos jogar e beber e fumar, né? E aí, que relevância tem uma igreja dessas, né? Não tem. Então, nesse cenário, qualquer um que olhasse assim para a igreja não está denunciando pecado, o Estado está vinculado à igreja também, o monarca ele arroga para si que ele é um monarca porque isso foi dado por Deus, né? E a igreja assina embaixo disso, né? E então a gente tem um cenário propício para que as pessoas vejam assim, não, mas tem coisa errada. E nós vamos ver que muitas coisas que eles falam ali, de certa forma, tem um fundamento. O problema é que a igreja não estava no lugar que deveria estar, né? Ela estava unida ao Estado, então ela deveria estar denunciando o pecado do Estado e da nação, né? Ocupando o seu devido lugar. Mas então, o iluminismo ele chega, enquanto ali a igreja ela pensa, não, Deus é o centro de todas as coisas. Só que assim, Deus é o centro de todas as coisas, desde que seja bom para mim, né? Então, desde que o clero esteja enriquecendo, o rei esteja tendo seus banquetes, se o povo está na miséria, não importa, porque ser pobre Deus se agrada dos humildes, né? Aí ser pobre e miserável, quanto mais pobre e miserável, mais perto está daquilo que Deus quer para ti. Que é uma mentira, né? Porque a palavra de Deus vai nos mostrar que Ele não quer que as pessoas fiquem pobres, Ele quer que todos tenham condições dignas de viver, né? E aí o que acontece?
eles olham para isso, tá, mas vamos fazer um exercício aqui, se é isso que é Deus no centro de todas as coisas, a gente tem que tirar Deus do centro e colocar o homem. E aí entra a questão do antropocentrismo, né? O antropocentrismo, a palavra, ela vem do grego anthropos, que significa humano, e kento, que é centro. Ou seja, é o homem agora não é mais Deus ou clero, né? É o homem. Que é o centro de todas as coisas. Agora é o homem. Tudo que nós fizermos e tudo que nós buscamos vai ser partindo do homem, partindo da razão, intelecto humano, partindo para que o ser humano seja beneficiado, né? E não mais para que a igreja seja beneficiada, para que o rei seja beneficiado, e por aí vai. E com isso aí desencadeou lá a Revolução Francesa, né? E diz que até a Revolução Francesa e a Revolução Francesa foi muito sanguinária, né? Ela só não se espalhou para a Inglaterra porque lá Deus levantou, se eu não me engano, lá foi John Wesley e não vou lembrar o nome do outro. Mas Deus levantou 2 ministros da palavra lá, 2 pregadores, que saíam a cavalo e pregavam em todos os lugares, pregavam até dentro das minas de carvão para os homens rudes lá, né? Pregavam e aqueles homens lá ouviam a palavra e se convertiam. Então houve um reavivamento, e com esse reavivamento a igreja conseguiu orar e rechaçar a revolução que, da mesma maneira que aconteceu na França, estaria acontecendo lá na Inglaterra, né? Respeito da igreja, como hoje em dia está acontecendo isso, eu acho. A igreja misturada com o governo, e está acontecendo isso, porque daí a religião fica desacreditada. Sim. E as pessoas que estão na frente dessas igrejas estão desacreditadas por causa disso. Sim. O que a gente tem que cuidar, né? A gente tem, sim, que observar as coisas que são as propostas e pautas dos candidatos, né? O que normalmente eu faço, né? Eu pego, olha aqui, proposta, e o que já fez, como é que foi, como é que está sendo, né? O que vai ser melhor para a igreja, né? Eu vou conseguir criar meu filho adequadamente, né? Eu vou conseguir pregar o evangelho livremente, a igreja vai poder permanecer com as portas abertas, vai poder pregar o evangelho sem censura, né? São coisas que a gente vê assim como cristão. Eu vou avaliar como um cristão, né? Como que seria, qual que faz mais sentido para a igreja, né? Para a vida da igreja, né? Só que isso não quer dizer que eu tenha que me abraçar a um ou a outro como se fossem os justos da nação, né? Essa é a questão, que eu acho que tem acontecido. A gente transforma às vezes coisas que são boas e justas em coisas perversas por causa da nossa idolatria, né? Porque a gente acaba transformando algo que é bom, justo e está à nossa disposição, né? É uma ferramenta que está à disposição do crente. Eu acho que é muito bom a gente ter democracia e ter direito a voto, né? Para a gente poder melhorar as coisas para o povo e para a igreja, né? O ruim é quando a gente transforma isso numa idolatria. E aí algo bom e justo acaba se transformando em algo deletério para a igreja. O que eu acho legal é a introdução da religião dentro da política. Porque hoje em dia, no Brasil, instituiu-se, por causa do atual presidente, a religião evangélica está na boca de todo mundo. Aí daqui a pouco aparece um outro com uma outra religião. Entendeu? Vai começar uma briga de política e religião. Ou é política ou é religião, entendeu? Essa aí o que eu acho muito perigoso. E é perigoso, mas por isso que eu digo assim, ó, a igreja pode ser, ela é um agente que
a igreja tem que usar assim a sua influência para que a igreja possa avançar, né? Mas eu não posso idolatrar e achar que a minha esperança é A ou B, né? Tipo, como se fosse a única saída, né? Essa é a questão. Mas a gente tem que cuidar para não rechaçar que a gente tem uma escolha, né? Como eu estava vendo um vídeo esses dias que a gente não está elegendo alguém para ser o líder da nossa igreja, né? E nem quer receber, né? Nenhum na nossa igreja. Mas a gente vai eleger alguém que é para comandar o país que a gente quer também poder continuar pregando a palavra sem censura, né? Agora, se A ou B vai garantir isso ou não, aí é a escolha individual de cada um, né? Cada um conhece a palavra, conhece os princípios bíblicos e conhece os dois, inclusive agora a gente conhece os dois, né? Porque tivemos 4 anos de um, tivemos 13 anos de outro, 12 anos de outro, temos condições totais de pegar e olhar assim, bom, vamos ver, o que vai ser melhor para o país e para mim como cristão também, né? Faça a sua escolha, né? Como eu preguei no sábado aqui, né? Cada um tem a sua visão e não é porque acha ruim que manifesta a sua opinião, né? Porque realmente acha que não, eu acho que vai ser bom, né? Só que a gente não pode deixar essas coisas dividir a igreja. Esse aí é que é o problema, né? Eu não posso adotar algo a ponto de causar uma ruptura na comunhão da igreja. No momento que eu causo ruptura na comunhão da igreja, aí entra o pecado. E o pecado é tão grave que a palavra de Deus fala assim, ó, aquele que destruir a igreja, o templo de Cristo, Deus o destruirá. É taxativo, né? A gente não pode deixar essas coisas atrapalharem e destruírem a nossa comunhão. É só isso. A gente tem que ter liberdade de se comunicar, né? Mas até agora nem do valor da pessoa, ninguém proibiu no Brasil de fazer de cultuar, de fazer nada, né? Sim. Graças a Deus, até agora não, né? Então Sim. esse mal nenhum fez, nem os dois, nem os três. Seja lá quem for, não aconteceu. Mas a questão é que assim, ó, tanto de um lado quanto de outro sempre vão ter argumentos que parece que... E olha, eu vou dizer assim, ó, são argumentos que fazem sentido e a gente tem que pensar assim, ó, na cabeça de cada um é algo que faz muito sentido e pode parecer muito justo, não é? E a gente tem que cuidar, outra coisa que foi pregada aqui também, né? Principalmente na questão de começar a depreciar um ao outro, né? A palavra de Deus é bem clara que isso aí é pecado, né? Sujeito a réu de fogo do inferno, aquele que chamar o seu irmão de tolo, burro, né? Isso aí não é, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela condena isso, ela não admite essas coisas, né? Mas, por que a gente entrou nesse assunto mesmo? Esse assunto. Do antropocentrismo, né? Da religião e Estado. Isso, então assim, o que a igreja tem que cuidar é que assim, ó, ela pode usar a sua influência para colocar pessoas que ela considera que vai ser bom para a igreja, ela pode. O que ela não pode é idolatrar, né? É só isso. Não idolatra e não separa os irmãos por causa disso. A única coisa que a gente deve adorar é a Deus. Sim, é basicamente isso. Mas a igreja não tem que ficar, a igreja não precisa ficar como um cordeirinho assim, só esperando a chapuletada, né? Ela pode se posicionar, né? Se posicionar, eu digo, em relação àquilo que ela pensa. Eu estou falando que a igreja precisa se posicionar sobre A ou B. Isso aí não é a igreja, a instituição que deve fazer. Quem deve fazer isso é a pessoa. A pessoa, sim. O indivíduo se posiciona politicamente. A igreja se posiciona teologicamente. Para mim isso é bem claro. Um assunto falou que os humildes herdarão o reino do céu. E há muito tempo atrás foi o irmão Rossano. Eu nunca me esqueci disso porque eu sempre... Está errada essa ideia
de humildade com pobreza, que não tem nada a ver, né? Então, sempre a pessoa fala porque ele é humilde, mas não é porque ele é humilde, é porque ele é pobre, chama de humilde. Humilde não é ser pobre. Humildade é reconhecer que tu não consegue sozinho, que tu precisa do outro. No caso, humildade é reconhecer que precisa de Deus. Não é essa humildade. Sim. Não é pobreza. Mas a igreja na época ela trazia isso para justamente até poder manter o povo no cabresto, né? E o rei recebendo o rei e o clero ali governando juntos, né? Tanto que é interessante assim que a reforma, a gente está inclusive no mês da reforma, né? Dia 30, dia 31, se eu não me engano, vai ser o aniversário da reforma. Então, a reforma também só foi possível porque o rei, por exemplo, na Inglaterra, porque o rei Henrique, ele estava querendo se separar da mulher e pela igreja católica ele não podia. Mas pela igreja que estava fazendo a reforma lá, o protestante de lá, eles estavam dizendo que não, tu pode. E ele, peraí, então isso aí começou a ficar interessante, né? Tá, mas daí eu não preciso mais obedecer ao que o Papa está falando? Não, tu tem que obedecer a palavra. Então fechou, tô com vocês, vamos para a reforma, sabe? Não foi porque eles eram justos, mas Deus usou essa circunstância para justamente trazer a reforma e vir adiante. A reforma já estava sendo tentada há muitos anos, né? Mas para ver como o homem, na verdade, ele vai pensando no seu ali, né? Mas Deus por trás ele já está orquestrando todas as coisas para que a palavra dele venha ocupar o centro das nossas vidas de novo, né? E aí, então agora o homem ele começa a ocupar o centro de todas as coisas. E isso de que maneira? Independentemente das escrituras, ou seja, a parte das escrituras. Daí a gente vai para o primeiro ponto ali, né? Já falei, que o mundo jaz no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19, ele diz que nós sabemos que nós somos de Deus, mas o mundo todo ele jaz no maligno, né? Ou seja, está sob controle, sob o domínio, né? Debaixo do domínio do maligno, a menos que o Senhor venha e tire essa pessoa desse domínio, né? E 2 Timóteo, vamos ler ali 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5. Eu não vou ler todo porque a nossa horário acabou avançando demais. O primeiro versículo, principalmente aqui, diz assim, ó: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e algumas traduções diz trabalhosos. E ali vai falar de toda, olha só a lista de coisas que acontecem, ó. Pois os últimos dias, irmãos, ele não é quando estiver perto da vinda de Jesus Cristo, da segunda vinda. Os últimos dias é desde das vindas de Jesus Cristo, da sua morte na cruz, até o fim dos tempos. Ou seja, desde aquele momento já eram tempos trabalhosos. E conforme o tempo da vinda de Cristo, a sua segunda vinda se aproxima, mais ainda vai se intensificar, né? E é o que nós temos visto, né? Cada vez mais se intensifica, vai se mudando algumas coisas, mas vai se intensificando. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também desses. Isso aqui a gente está vendo hoje a rodo, né? O que mais a gente vê? E o que esse termo difíceis, isso se via desde aquela época. Não é, Paulo não está olhando com visão profética, né, para hoje. Ele está falando de coisas que ele já observava já naquele momento e que ele já estava percebendo o que ia acontecer. O difíceis aqui, ele vem do grego kalepos, que significa severo, selvagem, difícil, perigoso, doloroso, feroz, cruel, difícil de lidar. Isso aqui também, irmãos, essa questão, inclusive dentro da igreja, sabe?
Às vezes a gente tem questões dentro da igreja que diz assim, que é o difícil, esse aqui é difícil de lidar, né? A gente tem que pensar muito bem nas coisas, como falar, sabe? Até mesmo, por mais que tu vá com a palavra, né? Tu tem que falar a palavra, mas tu tem que saber como colocar a palavra, né? Até que o Monson a gente conversava sobre isso, né? Tudo isso a gente tem que estar vigiando para que a gente possa edificar a pessoa e não colocar a perder, né, o indivíduo. A palavra descreve uma sociedade que é desprovida de virtude, mas abundante em vícios. O mesmo termo também é utilizado para descrever as ações de 2 endemoniados gadarenos em Mateus capítulo 8, 28. Vamos olhar aí, Mateus capítulo 8, versículo 28. Quem achar primeiro aí pode ler. Ô Zé Carlos, já foi mais rápido na tua Bíblia aí, tá até fechado. Mateus 8, 28. E tendo chegado a outra banda, a província dos Gengênios, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Essa palavra é tão ferozes, descreve os tempos difíceis. A mesma palavra, é a mesma palavra, o mesmo termo que é usado lá, que foi traduzido aqui por trabalhosos ou difíceis, é o mesmo termo utilizado para esses endemoniados ferozes que as pessoas não conseguiam nem passar. Então, irmãos, a gente, por isso que assim, a gente vê todo o cenário, a gente pode ter uma noção para onde que as coisas vão se encaminhando, né? E a gente está vendo que os tempos estão realmente ficando ferozes, né? Cada vez mais. E tem muitas coisas que a gente acha que é a nível Brasil, né? Mas não está acontecendo a nível Brasil, está acontecendo a nível mundial. Cada vez mais o cerco tem se apertado contra a igreja e a gente está tendo tempos realmente assim, de as pessoas se levantarem ferozes contra a igreja, contra a palavra, né? E isso tem se demonstrado aonde? Na justiça, que é isso, questão do tempo. Eu não vou mais ler a revista aqui, só vou colocar uns pontos que eu anotei aqui, né? Então, desta forma, mesmo que diversos preceitos legais vigentes no Brasil tenham sua fonte na Bíblia, que o autor daí cita, quem leu a revista sabe ali que ele fala a respeito da questão familiar, né? Gradualmente esta influência vai sendo substituída na mesma medida em que o antropocentrismo domina o cenário social, né? Independentemente das escrituras. Ou seja, o ser humano ele vai ocupando mais o lugar, as leis já vão ficando cada vez mais, como é que é a palavra? Quando algo é dúbio, que tem duplo sentido, elas acabam não sendo taxativas, né? Exatas, né? Exatas. Então, o que começou a acontecer com isso, né? Que até a autora fala ali. A lei, ao invés de tu pegar e vir e trazer a penalidade conforme a lei está dizendo, tu começa a ter que interpretar, porque agora tu está tendo que levar em consideração o sentimento e as aspirações humanas, direitos humanos, que os direitos humanos, inclusive, tiveram a sua base na Bíblia também. Mas ela vai se afastando da Bíblia, é isso que acontece, né? Ela vai se afastando daquilo que a palavra de Deus prega. E com isso, né, atrocidades e injustiças acabam acontecendo, né? Vamos lá. Algumas coisas que a gente pode citar, por exemplo, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo que um cara ele chegou num bar, tava um rapaz assim na calçada esperando um Uber bem tranquilo, que olhando pro lado, o cara chegou por trás dele assim, pum, um tiro na cabeça. O cara não viu nem do que morreu, né? Não tinha a mínima ideia. O cara esperando o Uber, de repente apagou, né?
Aí o cara entrou dentro do bar, não lembro se era uma pizzaria ou o que era, entrou, tava um senhor sentado assim lá, acho que era recepcionista ali, né? Ela só chegou, apontou a arma, pá, um tiro na cabeça do cara também. Daí foi lá pra dentro, depois foi para outro lugar, ele fez umas pessoas reféns. Aí depois prenderam ele, daí descobriram que o cara estava foragido já fazia 6 meses, que ele tinha tido o benefício da tal saidinha, né? E aí fez a saidinha e nunca mais voltou, né? E aí o que aconteceu? Foi lá e ceifou 2 vidas, né? E antes o cara, na verdade, olha só, ele tinha entrado nesse bar aí porque ele estava muito bêbado, ele tinha sido expulso de um outro que era do lado. E ele saiu, não sei se foi de repente buscar arma, alguma coisa assim, saiu, voltou e errou o bar. E chegou, achou que o cara que estava ali na frente era o segurança que tinha expulsado ele, entrou lá, achou outro que me expulsou também, pá, né? Então daí a gente vê assim, ó, daí a gente vai olhar para a justiça, tá, mas se a justiça dizia que esse homem tem que estar preso, por que deram um benefício de saidinha para ele? Né? Ah, mas porque a lei permite por isso, por isso, por isso. Aí a gente vai começar a ver assim, porque interpretaram, porque assim, assado, entendeu? Aí vai tendo a questão das interpretações. E a gente está vendo isso hoje muito no Brasil, né? Que até se fala muito na questão, mas o que o STF, ao invés de julgar, está legislando, está criando, não sei o quê. Aí começa a ter todo esse conflito, que ele faz algum sentido, mas ao mesmo tempo o Brasil está andando assim. Por quê? Porque as suas leis estão se afastando cada vez mais, e não é só aqui no Brasil, é no mundo, se afastando cada vez mais da palavra, daquilo que poderia ser consultado e dito, é assim, a penalidade é essa, é isso. Aqui, mas não, né? Aí começa a ter interpretação. Eles estão também, né, eles estão dizendo muito seguidamente assim, aos meus amigos a lei, aos meus inimigos o rigor da lei. Parece então que essas leis nem são leis, né? Sim. São leis que podem ser modificadas. E são essas coisas aí que a gente começa a se sentir ferido justamente com a justiça. Né? O Celso de Mello, que ele dizia assim, eu vi ele uma vez na entrevista, alguém falou com ele, dizendo, porque a gente não tem nem mais como confiar, porque a gente não sabe mais como vai ser, como não vai. Daí o Celso de Mello falou assim, você não confia no seu Supremo? Ele é todo encostado para falar, ele fala de um jeito arrastado, assim, né? E aí o cara, não, e ele se sentiu assim, chocado, né, escandalizado ali tu não confia no teu Supremo? Na cabeça deles, assim, a gente tem que ter uma confiança cega, né? Mas quem confia hoje? Né? Dessa maneira, não tem como confiar, porque é a mesma coisa que, hoje de repente uma coisa pode me beneficiar, amanhã, pelo mesmo princípio, ela pode me castigar, entendeu? Aí, daí quando a Leila falou ali, né, pode ser uma hora que a justiça ou o status quo, né, ele pode estar do meu lado. O dia que ele não estiver do meu lado, e aí esse sistema vai ser bom ainda? Né? Isso que a gente tem que cuidar. Esse é um dos pontos que eu quero trazer aqui, né? Sobre nós somos peregrinos nessa terra, né? Então o reino que nós pregamos é o reino de Deus, onde Ele domina, Ele exerce a sua influência, seu poder, sua majestade, proclamamos as suas verdades, a sua palavra, para que o reino dele se espalhe por mais pessoas, né? Só que com isso o antropocentrismo, independente das escrituras, perde-se a referência logo à justiça, pois as leis são interpretadas, como eu falei, né? Efésios capítulo 5, versículo 6 ao 17, ali, um ponto que eu quero destacar é que nós devemos cuidar para não ser coautores dos mesmos males. O coautores que a Bíblia fala ali é justamente isso, de tu, não é a questão de tu simplesmente, ou melhor, ser coautor é tu realmente participar, tu ter coparticipação, né? Tu faz a mesma coisa, tu agir junto, né? Aproveitando das mazelas jurídicas, como por exemplo aí o jeitinho brasileiro, né? Tu sabe que existe uma brecha ali
tu olha, isso é uma vergonha, essa brecha. Mas no momento que tu precisar dela, tu vai lá, eu sei que tem uma brecha ali, né? Aí tu, poxa, mas tu está condenando, mas tu está participando, como assim? Né? É assim, E assim é em relação a vários outros pontos que eu posso não saber aqui agora, mas que ocorrem no dia a dia da justiça brasileira, né? Bom, a conclusão aqui eu vou ir direto com um ponto que tinha todos os textos ali que a autora citou, né? Mas eu quero terminar só com uma entrevista com os acontecimentos do 11 de setembro de 2001. A evangelista Anne Graham, ela disse que ela deu uma entrevista para um jornal lá, e o tema, aqui tem uma transliteração, né, uma tradução aqui, que é atribuída, que foi dessa entrevista que saiu, né? Eu quero ler para os irmãos, tá? Daí a gente vai estar encerrando. Conta-se que Anne Morrow Graham Lotz, essa aqui é filha do famoso evangelista lá, o Billy Graham, né, norte-americano, estava sendo entrevistada no Early Show, quando a apresentadora Jane Clayson lhe perguntou como Deus permitira algo tão terrível assim acontecesse no dia 11 de setembro de 2001. E Anne Graham deu uma resposta profunda e esclarecedora. Ela disse: eu creio que Deus ficou profundamente triste, tanto quanto nós. Por muitos anos nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair de nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e sua proteção se nós exigirmos que Ele não se envolva mais conosco? À vista dos acontecimentos recentes, ataques dos terroristas, tiroteio nas escolas, etc., eu creio que tudo começou desde que Madeleine Murray O'Hare, uma ateísta, se queixou de que era impróprio fazer orações nas escolas americanas, como se fazia tradicionalmente, e nós concordamos com a sua opinião. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, não devemos roubar e devemos amar o nosso próximo como a nós próprios, e nós concordamos. Logo depois, o Dr. Benjamin Spock disse que não deveríamos corrigir nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque suas personalidades e informação ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar sua autoestima. E nós dissemos, um perito nesse assunto deve saber o que está falando, e concordamos com ele. O filho do Dr. Spock depois cometeu suicídio. Na verdade, eu li uma matéria sobre isso. Ele disse que não foi bem isso que ele quis dizer, né? E na verdade também não foi o filho dele que se matou, mas foi o neto que pulou de um prédio, se eu não me engano, no Times Square, alguma coisa assim. Ou de um museu, foi alguma coisa assim, mas foi o neto. Depois alguém disse que os professores, os diretores das escolas não deveriam disciplinar os nossos filhos quando eles se comportassem mal. Os administradores escolares então decidiram que nenhum professor em suas escolas deveria tocar em um aluno quando se comportasse mal, porque não queriam publicidade negativa e não queriam ser processados. Há uma grande diferença entre disciplinar e tocar, corrigir, dar socos, humilhar e chutar. E nós concordamos com tudo. Aí alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossas filhas fizessem aborto, se elas assim o quisessem, e que nem precisariam contar aos pais. E nós aceitamos essa sugestão sem ao menos questioná-la. Em seguida, algum membro da mesa administrativa escolar, muito sabido, disse que, como rapazes serão sempre rapazes, e que, como homens, iriam acabar fazendo o inevitável, que então deveríamos dar aos nossos filhos tantas camisinhas quantas eles quisessem, para que eles pudessem se divertir à vontade, e que nem precisaríamos dizer aos seus pais que eles as tivessem obtido na escola. E nós dissemos, está bem. Depois, alguns dos nossos políticos mais importantes disseram que não teria importância alguma o que nós fizéssemos em nossa privacidade, desde que estivéssemos cumprindo com os nossos deveres. Concordando com eles, dissemos que para nós não faria qualquer diferença o que uma pessoa fizesse em particular, incluindo o nosso presidente da República, desde que o nosso emprego fosse mantido e a nossa economia ficasse equilibrada.
Então alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com fotografias de mulheres nuas e disséssemos que isto é uma coisa sadia e uma apreciação natural da beleza do corpo feminino. E nós também concordamos. Depois uma outra pessoa levou isso a um passo mais adiante e publicou fotos de crianças nuas e foi mais além ainda, colocando-as à disposição na internet. E nós dissemos, está bem, isso é democracia, eles têm direito de ter a liberdade de se expressar e fazer isso. A indústria de entretenimento então disse, vamos fazer shows de TV e filmes que promovam profanação, violência e sexo ilícito. Vamos gravar música que estimule estupro, drogas, assassinos, suicídios e temas satânicos. E nós dissemos, isso é apenas diversão e não produz qualquer efeito prejudicial. Ninguém leva isso a sério mesmo, então que façam isso. Agora nós estamos nos perguntando por que nossos filhos não têm consciência e por que não sabem distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado. Por que não lhes incomoda matar pessoas estranhas ou seus próprios colegas de classe ou a si próprios? Provavelmente, se nós analisarmos tudo isso seriamente, iremos facilmente compreender que nós estamos colhendo exatamente aquilo que temos semeado. Né? Isso é bem forte, né? É a questão como os Estados Unidos, assim, se for fazer, é da mesma proporção em que eu acho que seria perguntar assim, qual é a religião predominante no Brasil? Eles dizem, qualquer um vai dizer, sou católico, a maioria vai dizer católico. Lá eles são protestantes, né? Na sua maioria. Tanto que até agora se tiveram 2 presidentes católicos, né? Que foi o que foi assassinado, esqueci agora o nome. O Kennedy e o Biden agora, né? E daí, só que todas essas coisas acontecem ainda, porque justamente a igreja as pessoas que têm o conhecimento da verdade, têm o conhecimento da Bíblia, da palavra, vão se abdicando, né, daquilo que eles conhecem e de denunciar o pecado. Esse é o papel da igreja, denunciar o pecado, né? O nosso papel não é estar junto com o Estado, denunciar. A gente se utiliza das ferramentas disponíveis para que a igreja tenha uma boa vida, seja abençoada, viva com paz, mas o nosso papel é denunciar o pecado, né? E daí, conforme a igreja pega e vai aceitando todas essas coisas, a população foi aceitando, o mal vai imperando, né? A gente tem que pensar, irmãos, assim, quando o Senhor fala a lei dele para o povo de Israel, ele dá a lei e as ordenanças lá, não é para a salvação do povo, é para que o povo viva bem, né? Quando vocês fazerem isso, vocês vão viver bem, né? Se eles fizessem aquilo, não ia haver pobres, não ia haver nada. Todas as leis lá, tu vai ver. Se eles seguissem, eles iam ter uma vida boa. Era para eles viverem bem. Por que foram cativos, como nós vimos no sábado, né? Por que tudo aquilo sobreveio sobre eles? Por justamente eles abandonarem os preceitos de Deus, né? Da mesma forma nós, né? A palavra de Deus está aí e também devemos, não podemos deixar ela de lado, né? Nós temos que observar, temos que obedecer, temos que pregar, como diz Timóteo ali, quer o tempo seja oportuno, quer não, a gente tem que continuar pregando, né? E provavelmente dias mais trabalhosos e difíceis ainda virão. A gente ainda não está no tempo realmente assim aqui no Brasil principalmente, a gente está podendo pregar. Provavelmente vai chegar algum momento, não sei se vai ser na minha geração, na outra, não sei, mas que vai ser, se bem que é tudo acomodação, né? Hoje tem assuntos que a gente já cuida um monte a falar assim, por quê? Daqui a pouco podem denunciar a gente, né? Talvez não hoje, amanhã, depois, né? E por aí vai. Então isso que eu queria compartilhar com os irmãos, mas o que eu quero é encorajar os irmãos assim, que nós venhamos a... Não, eu só ia comentar que em 86, quando eu vim para o Brasil, e a gente começou a estudar aqui, a gente fazia oração nos colégios, né? Na entrada e na saída a gente fazia orações. E a única coisa que a pandemia trouxe de positivo, assim, que a gente começou a prestar mais atenção no que os nossos filhos aprendem na escola. E ali eu pude ver que, embora ainda tenha na grade curricular
religião, eles só buscam a parte da religião africana ali. Passaram o ano inteiro assim, massacrando assim em cima da religião africana, né? Aí viram banda, viram tudo aquilo lá, que a parte que fala de Deus, eles meio que... Massacrando as razões, ficaram falando, exaltando a outra religião em detrimento da cristã, é isso? Não, massacrando mesmo. Massacrando? Massacrando em termos assim, batendo o mesmo tema o ano todo. Sendo que poderiam ter atingido várias religiões, no caso, né? Sim. Mas só em cima da africana. Mas falando contra. Ah? Falando contra. Não, dando ênfase. Exaltando mesmo. Exaltando. Mas é isso, né? Então, irmãos, vamos passar aqui aqueles que estão em campanha, mas que os irmãos possam sempre refletir, né? Nós devemos